Meu nome é Eric, eu sou médico veterinário com especialização em endocrinologia, atendo endocrinologia nos hospitais Pet Care. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é sobre a predisposição que o paciente endocrinopata possui em desenvolver essa alteração aí na tríade de Virchow e o desenvolvimento de trombose e de tromboembolismo. Tá? Então, vou explicar por que os nossos pacientes acabam sendo um dos principais pacientes a parar numa UTI ou numa internação num quadro tromboembólico. Vou falar um pouquinho de diagnóstico e tratamento na fase inicial do trombo e no foco aí do tratamento preventivo. E depois a parte de UTI, de internação, aqueles rolos todos que colocam o bicho um monte de fluido, de acesso, é com o Lucas aí que ele vai conversar com vocês. Então, como a Karina já falou, né, para a gente ter o desenvolvimento de um tromboembolismo, né, de uma trombose, a gente precisa ter alteração da tríade, né, de Virchow. Né? Então, a gente precisa ter uma situação de hipercoagulabilidade, de estase sanguínea e lesão endotelial. Ou as três, ou pelo menos algumas delas. Tá? Então, quando a gente tem alteração desses três fatores, com a formação de um trombo, e aí, como a Karina já falou, a embolização, a movimentação desse trombo para uma outra região, né, vem aí o embolismo. No caso do tromboembolismo pulmonar, que é o foco de hoje, né, a gente vai ter uma embolização, uma movimentação desse trombo, então, para as artérias pulmonares. Criando, né, se a gente tem uma obstrução do fluxo pulmonar, de uma artéria pulmonar, a gente vai criar nesse pulmão uma alteração, né, ou a criação de um espaço morto, né, um espaço que vai receber menos vascularização, o que leva a uma redistribuição do fluxo sanguíneo nessa região e uma perfusão inadequada aí de parte do pulmão. Isso acontecendo, a gente vai ter uma troca gasosa prejudicada nessa região hipovascularizada. Em contrapartida, esses animais vão apresentar distrição respiratória e uma hiperventilação, então, secundária. Essa hiperventilação, ela provoca uma broncoconstrição reflexa e o animal desenvolve junto, em muitas situações, um edema pulmonar secundário. Então, daí vem a dificuldade do diagnóstico desse quadro nos nossos pacientes. Porque quando eles chegam já com essa fase de ter um tromboembolismo e um edema pulmonar, um raio-x de tórax não vai conseguir diferenciar para a gente o que está acontecendo, se é só um edema pulmonar, cardiogênico ou não cardiogênico, ou se esse animal tem também um tromboembolismo. As causas de tromboembolismo não são só as endocrinopatias. A gente tem outras causas, tá? Aqui só tem algumas delas, depois vão estar as outras. Quando a gente pega um animal em trombose, em hipercoagulação ou em tromboembolismo pulmonar, a gente tem que pensar num diferencial de doenças que vão alterar essa tríade de Virchow, levando aí ao quadro de hipercoagulação. Então, as anemias hemolíticas, as neoplasias de forma geral, infecções sistêmicas, o hiperadrenocorticismo, amiloidose, as doenças cardiológicas, até mega-esôfago. Então, a gente vê aí já que as endocrinopatias começam a entrar dentro dos diferenciais desse tipo de quadro. Especialmente o hiperadrenocorticismo. Tá? Dentro das endocrinopatias, acaba sendo na nossa rotina, a nossa maior frequência de trombose ou de tromboembolismo acaba sendo no paciente que tem hiperadrenocorticismo. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para a gente lembrar que a gente tem o hiperadrenocorticismo hipófise ou ACTH dependente e o hiperadrenocorticismo adrenal dependente. Tá? A gente costuma dizer, aquele animal que tem um tumor de adrenal, né, pela proximidade da adrenal com a cava, com a aorta, se esse tumor comprimir essas regiões vasculares ou alterar o fluxo dessas regiões, já acaba sendo uma das alterações da tríade. Né? Esse animal já vai ter ali uma alteração
uma lesão endotelial nessa região, redistribuição do fluxo circulatório nessa região. Então, isso já predispõe por si só a formação de um trombo na veia cava ou na artéria aorta, por exemplo. Tá? Mas o tromboembolismo hipófise, o hiperadreno hipofisário, né, aquele animal que tem um tumor na hipófise, ele também vai ter alteração de fatores de coagulação. Tá? Então, ele também é predisposto à formação de trombo, não só nessa região abdominal, mas também em outras regiões. E lembrar que existem outros tipos menos comuns, está aí na listinha para vocês, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, o hiperadrenocorticismo, que acaba sendo então a nossa maior rotina dentro da endocrinopatia de formação de trombose, ele tem alteração de uma ou de duas dessas vias, né? Então, o animal que tem uma hipercortisolemia, ele vai ativar mais intensamente os fatores de coagulação, o que já acaba sendo uma predisposição. Além disso, ele tem uma diminuição da capacidade da lise, então, do trombo, né, da fibrinólise, como a Karina falou. Então, junta essas duas alterações, tem tudo para esse animal formar um trombo, e é um trombo que não vai se dissolver facilmente. Então, os fatores de coagulação, esse mapinha aqui que a Karina já mostrou, né, a gente tem a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum, e a formação final de fibrina ou de coágulo. E já falando um pouquinho dos tempos aí de coagulação, dos exames de coagulação, a gente tem, então, como ela falou, o TTPA e o TP, por exemplo, avaliando ou a via intrínseca, né, o TTPA avalia mais os fatores da via intrínseca, e na via extrínseca a gente tem o TP. Né? E o que a gente sabe é que o animal com hipercortisolemia, com excesso de cortisol, ele vai ter alteração de vários desses fatores, tanto da via intrínseca, da via extrínseca e também da região da fase de fibrinólise também. Então, isso já foi demonstrado em humanos, principalmente, e tem alguns estudos em veterinária também, mostrando, então, que os animais com hiperadrenocorticismo, eles vão ter, por exemplo, um aumento aí da formação do fibrinogênio, ou o aumento aí, uma diminuição, dos tempos de coagulação. Então, é um animal hipercoagulado, né? Ele tem uma diminuição da capacidade da via de fibrinólise. Tudo isso por causa do excesso do cortisol. A via exata do porquê o cortisol altera essas questões todas ainda não é bem esclarecido nem em medicina. Além disso, além de todas essas alterações, a gente tem que lembrar que o animal com hiperadrenocorticismo, ele é um ser hipercoagulado, ele é um ser que tem tudo para fazer trombo, porque ele é um paciente obeso, hipertenso, ele tem um aumento do número de hemácias, geralmente discreto, mas tem uma eritrocitose, e principalmente é um animal que faz trombocitose. Então é comum a gente pegar um animal com hiperadreno que tem 700 mil, 800 mil, 600 mil, 1 milhão de plaquetas. Recentemente a gente viu na internação de um pet que era um animal que tinha 15 milhões de plaquetas, né, em tromboembolismo, obviamente. Tudo isso relacionado ao excesso de cortisol. Em humanos, é dito que uma pessoa com hiperadrenocorticismo, que é uma condição rara na medicina, mas que na veterinária é muito mais comum nos nossos pacientes, uma pessoa com síndrome de Cushing, ela tem 10 vezes mais risco de desenvolver trombose ou tromboembolismo pulmonar do que uma pessoa saudável. Então, a gente tem que lembrar também que, além dessas alterações todas, da obesidade, hipertensão, trombocitose, alteração dos fatores de coagulação, como eu já falei, pela proximidade das adrenais com vasos importantes abdominais, se houver uma neoplasia comprimindo essa região, a gente tem tudo também para a formação de trombo nesse local. Lembrar que, às vezes, o trombo nessa região não é só um trombo de coágulo, não é só um trombo de hipercoagulabilidade. Ele pode ser um trombo neoplásico também, o próprio tumor de adrenal invadindo aí a veia cava, principalmente. E isso pode até ser removido cirurgicamente. Então, aqui só para ilustrar, um ultrassom de uma paciente nossa com um baita trombo na veia cava caudal. Então,
Então, esse animal que já tem um trombo numa região abdominal, por exemplo, ele tem tudo para que esse trombo se desprenda algum fragmento e esse trombo fragmentado embolize aí para a região pulmonar, principalmente, mas pode se alocar em outras estruturas, inclusive no sistema nervoso central, levando também um trombo central com alteração neurológica. E aqui é um trabalho que mostrou animais, então já cães com hiperadrenocorticismo e as alterações aí de vários dos fatores de coagulação ou dos exames de coagulação, inclusive os tempos de coagulação. Tá? E o consenso que a gente tem em veterinária sobre o diagnóstico do hiperadrenocorticismo, ele classifica o tromboembolismo como uma manifestação incomum dentro dos animais que têm hiperadreno. Realmente não é a maioria dos animais que têm hiperadreno que vai desenvolver um trombo pulmonar. O que a gente tem é em torno aí de 1 a 2% dos animais com síndrome de Cushing desenvolvendo a trombose pulmonar. Mas dentro dos animais que têm trombo, considerando todos aqueles outros diagnósticos possíveis, as não endocrinopatias também, o hiperadreno acaba aparecendo como uma das principais causas. Não é só o hiperadreno. Aqui também está ruim de enxergar, mas o que ele mostra, então, são as outras causas aí de tromboembolismo pulmonar em cães. Então, tem o uso de corticoide, dirofilariose, endocardite, infecções peritonite infecciosa felina, anemia hemolítica, o uso de catéter, cateterização venosa, pancreatite, amiloidose, sepse, condições cirúrgicas e traumáticas também. E aí, obviamente, o hiperadreno está dentro dessas causas também, como eu já falei, e já citando as outras endocrinopatias também, o diabetes mellitus e o hipotiroidismo também. Só que essa revisão entre o diabetes e o hiperadreno, e o hipotiroidismo, ele cita um trabalho aqui, que é o número 10, que é um trabalho de 1970. Então, é a única descrição que eu achei em veterinária que fala do diabético e do hipotiroideu predisposto a desenvolver trombose pulmonar também. E, realmente, na prática, a gente não vê muito os animais que têm só diabetes ou só hipotiroidismo desenvolverem trombo pulmonar, apesar deles também terem hipertensão, hiperlipidemia e tudo mais. Tá? Mas, geralmente, quando é associado ao hiperadreno, esse risco, com certeza, explode. E só para citar, em gatos, a principal doença endócrina em felinos é o hipertiroidismo, E o excesso de hormônio tiroidiano também vai ativar de forma excessiva esses fatores de coagulação também. E não só o hipertiroidismo. O tratamento do hipertiroidismo com radioiodoterapia, ele também faz uma lesão inicial de tireoidite inflamatória pelo radioisótopo, E essa tireoidite inflamatória também pode ser um fator para alterar os tempos de coagulação e os fatores de coagulação dos felinos com hipertireoidismo. Então, quando tudo isso aconteceu, quando o nosso animal lá com hiperadreno, então, chegou para a gente com alterações já respiratórias agudas, o tromboembolismo pulmonar tem que entrar dentro desse diferencial com certeza. É a primeira coisa que a gente pensa quando o tutor liga para a gente e avisa que está indo para o hospital, porque o animal está respirando mal de forma aguda. Então, são sintomas, obviamente, não patognomônicos, mas bastante sugestivos de alguma alteração cardiovascular ou respiratória, e o trombo vai entrar aí no diferencial. Então, qualquer tipo de alteração respiratória aguda num paciente endocrinopata, lembre que pode ser também o tromboembolismo. E muitas vezes, como eu falei, ele vai vir associado aí a um edema pulmonar secundário, e isso vai dificultar o diagnóstico. E tem aquela situação bem trágica de que, às vezes, o proprietário liga para você para conversar, e aí você começa a falar, como que está o fulaninho? Morreu. Porque eles podem ter, infelizmente, inclusive, morte súbita, nem dando tempo de chegar ao hospital. O diagnóstico do tromboembolismo,
o Lucas vai falar com mais detalhes, né? Mas é um desafio para a gente, né, por conta dessa dificuldade de se parecer muito com outras doenças respiratórias, inclusive no raio-x, como eu já falei. Então, a gente acaba, na verdade, muitas vezes, associando o máximo que a gente consegue de exames, né, para presumir que aquele animal pode ter uma trombose, porque o diagnóstico definitivo é bem difícil. Então, obviamente, dentro da endócrino, né, o nosso paciente com todas essas alterações, com uma alteração respiratória aguda, a gente vai pensar na possibilidade de trombo. E essa chance vai aumentando de realmente ser um tromboembolismo se esse animal tiver eritrocitose, se ele tiver aquele lá 1.700.000 plaquetas, né? Se é um animal que ele tem uma situação de hipóxia, né? Ele chegou respirando mal no hospital, primeira coisa que você vai fazer, obviamente, colocar ele em oxigenoterapia, às vezes até entubar o animal, e mesmo com essa oxigenoterapia, a oximetria desse paciente não melhora, né? Então, você faz uma gasometria, né, e você vê que ele continua lá com a pressão de oxigênio baixa, né? Então, aqui é quando, muitas vezes, a gente já começa a pensar na internação que esse paciente está em tromboembolismo pulmonar. O bicho que ficou lá na internação recebendo oxigênio e a oxigenação, a oximetria ou a gasometria respiratória dele não melhora, tá? Diferentemente do que acontece em outras condições respiratórias. O raio-x, como eu já falei, ele vai ser, nem sempre, ele vai nos dar o diagnóstico de trombose. Então, aqui é um raio-x de literatura, né? A gente não vê isso na prática nunca, né? Se você encontrar uma região hipovascular, aqui está, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma região que tem menos radiopacidade, né, do que do outro lado, indicando uma possível obstrução circulatória nessa região, né. Isso seria sugestivo de tromboembolismo. Mas, como muitas vezes ele vem associado, então, a quadros de edema, de aumento de radiopacidade, né, de opacificação pulmonar, a gente não consegue ver essa área tão bonitinha assim. Na maioria das vezes, o raio-x não dá o diagnóstico. O ecocardiograma, se você der muita sorte de enxergar um trombo na região ali cardiovascular, também vai aumentar a sua suspeita e também a hipertensão pulmonar, mas que pode acontecer também em qualquer outra alteração respiratória. Os tempos de coagulação a gente acaba fazendo, porque como o diagnóstico é difícil, a gente tenta associar mais informação possível, mas a gente sabe que para os quadros de hipercoagulação e de tromboembolismo pulmonar, principalmente, esses tempos de coagulação eles têm baixa sensibilidade, né? Eles são, principalmente o TT e o TTPA, eles são bons aí para avaliar um animal que está hemorrágico, um animal que está hipocoagulando, né? Mas para o animal que tem hipercoagulação, muitas vezes eles dão normal, mesmo o animal tendo um tromboembolismo pulmonar. O fibrinogênio também, que todo mundo pensa, quando tem tromboembolismo, faz um fibrinogênio, o animal tem hiperadreno, ele também tem baixa sensibilidade de diagnóstico dessa condição. E é possível dosar os produtos de degradação da fibrina, que a Karina também comentou. Um deles é o dímero D, então ele seria aquela formação de uma substância final, quando a fibrina quando o coágulo é degradado, né? A gente consegue mensurar isso também em veterinária, só que o dímero D ele tem uma meia-vida muito curta, então ele se forma e ele se dissolve também, ou desaparece, de uma maneira muito rápida. Então, você tem que pegar no quadro inicial do tromboembolismo para conseguir pegar ele aumentado. Então, muitas vezes, até conseguir fazer esse exame, né, já se passaram 12, 18 horas, aí ele vai diminuir a sensibilidade diagnóstica nele. A tromboelastografia ou tromboelastograma, que o Lucas vai comentar com mais propriedade, porque ele usa mais isso na UTI do que a gente, é um exame que dá uma avaliação global da coagulação. Aí sim, um exame que ele te dá bastante informação, não sobre diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, mas ele vai te dizer se esse animal está hipercoagulando ou hipocoagulando, ele vai te dizer se o animal tem a fase de fibrinólise também ativa ou não,
e isso vai, muitas vezes, induzir como vai ser feita a sua terapia, se você tem que mudar o anticoagulante que você está utilizando, ou mudar a sua terapia. Tá? Então, é um exame que forma um gráfico da coagulação do paciente, o Lucas vai explicar melhor. Aqui é um paciente nosso lá do PetCare, que ela tinha trombo em veia cava e tinha hiperadrenocorticismo também, e já estava usando um anticoagulante, no caso o clopidogrel. E a gente fez o tromboelastograma para saber se essa terapia estaria funcionando como anticoagulatória, né? E ele é um exame que ele dá aqui, nesse tracinho inicial aqui, o tempo de formação de coágulo. Então, quanto menor esse tracinho, esse animal coagula, ele forma um coágulo muito rápido. Ele te dá um ângulo alfa, que é o ângulo de abertura aqui do gráfico. Quanto maior essa abertura, também significa hipercoagulação. E aqui no final, quando o gráfico ele faz uma descida, aqui quando esse gráfico fecha, significa que esse animal tem uma fibrinólise ativa, né? Então, você consegue dizer que ele forma um coágulo, mas ele também faz fibrinólise. Se ele não fecha, se esse gráfico continua amplo, significa que esse animal não tem uma fibrinólise ativa, então ele é mais hipercoagulado também. Então, no caso aqui da Duda, o que ela tinha? Ela ainda tinha uma condição de hipercoagulação, a gente teve que trocar a terapia dela anticoagulante. Angiografia em veterinária aqui no Brasil a gente não tem acesso. A tomografia computadorizada também nem sempre vai dar o diagnóstico, mas muitas vezes a gente pode mandar, se você tiver um tomo já no próprio local onde o animal está internado, mas também vai de muita sorte, tem que ser um trombo já um pouco extenso para você conseguir visualizar ele na tomografia. Então, o que a gente acaba fazendo é juntando o máximo de informações que a gente tem, né? Os tempos de coagulação, o histórico, é um paciente com hiperadreno, um raio-x, fez o eco, o edema que tem não parece ser cardiogênico, é um animal que não está respondendo bem à oxigenoterapia, a gente acaba fazendo um tratamento quando a suspeita é alta, a gente não tem um diagnóstico definitivo, né? Então, o Lucas vai falar melhor sobre essa parte, mas aí todo o tratamento, suporte do animal que já chega em tromboembolismo pulmonar, oxigenoterapia, broncodilatadores, ventilação mecânica, entubar, enfim, tudo isso o Lucas vai comentar com vocês. E aí a gente tem também a farmacoterapia antitrombótica, né? Então, a gente vai ter os dois tipos de medicação, aqueles que ajudariam a dissolver um possível trombo, os trombolíticos, né? Streptokinase, varfarin, que na veterinária a gente tem um uso limitado, com pouca eficácia, e os tromboembólicos, que são aqueles medicamentos que servem para prevenir a formação de um novo coágulo ou de um novo trombo. Então, para pelo menos a gente evitar uma piora da progressão da trombose ou do tromboembolismo pulmonar. E aí a gente tem os anticoagulantes ou os antiplaquetários, né? Dentro dos anticoagulantes, a gente tem as heparinas e a rivaroxabana. E nos antiplaquetários, a aspirina e o clopidogrel. Então, pensando em prevenção, ou naquele animal que você já, avaliando o histórico dele, já sabe que ele é um animal hipercoagulado, por exemplo, porque ele tem hiperadreno, hipertensão, trombocitose, conseguiu fazer um tromboelastograma dele antes do tromboembolismo pulmonar, você vê que é um paciente hipercoagulado, são esses os tratamentos preventivos que a gente vai valer na utilização nesse paciente, né? Então, os anticoagulantes, a gente tem as heparinas não fracionadas ou as heparinas de baixo peso molecular. As de baixo peso molecular, elas têm uma maior biodisponibilidade, né? Elas têm uma meia-vida maior, então elas acabam tendo uma indicação melhor nos casos aí de trombose. É uma medicação injetável, né? Pode ser feito 150 unidades por quilo, BID, por via subcutânea. Tá? Então, alguns animais com tendência à trombose, antes de entrar no tromboembolismo, a gente pode ter a indicação da utilização dessa medicação até como prevenção. E hoje a gente está começando a usar mais na veterinária a rivaroxabana, o nome comercial é esse nome esquisito, Xarelto,
né? Ele é um inibidor de um dos fatores de coagulação, o fator 10A, é usado de forma via oral, 2 mg por quilo BID. Tá? Na medicina, esse parece ser o melhor anticoagulante que se tem, ou um dos melhores coagulantes que se tem, anticoagulantes que se tem disponível aí em relação ao seu efeito. Muito melhor em relação à resolução da coagulação do que o clopidogrel, por exemplo. Então, aqui mostrando já o uso em cães, né? Então a rivaroxabana ela inibe o fator 10A, lá da via extrínseca da coagulação, né? E aqui mostrando o uso em cães, formando então esse fator anti-10A, então um fator anticoagulatório, né? Então mostrando aqui no tempo zero e depois da utilização nessa dose que eu passei, aumentando aí a formação do anti-10A ou inibindo a formação do fator 10A. Né? E foi visto também em cães que o uso nessa dose de 2 mg por quilo, né? Só que aqui eles fizeram com intervalo de 8 horas, só que só 2 vezes no dia, ele aumenta também a formação desse fator, obviamente por mais tempo durante o dia. Então, por isso a utilização melhor seria usar 2 vezes ao dia. E os antiplaquetários, que é o que a gente mais usava como preventivo nesse paciente com tendência à trombose, né? A gente usava isso até uns 2, 3 anos atrás com mais frequência, a gente sabe que eles têm, na verdade, uma eficácia bem menor hoje em dia do que o xarelto, né? Então, a aspirina e o clopidogrel. Aspirina, 0,5 mg por quilo CID em cães, em gato a dose é diferente. O clopidogrel, a dose é 1 a 3 mg por quilo CID, né? Mas você pode fazer uma dose de ataque, uma dose única de 10 mg por quilo, ambos por via oral. Tá? Então, a gente também se vale naquele animal que ainda está hipercoagulando com tudo, né? Inclusive com o xarelto, a gente pode associar essas medicações como tentativa aí de prevenção da trombose. Tá? Mas, com certeza, o xarelto tem uma eficácia melhor do que esses dois. E os fibrinolíticos, como eu já falei, em medicina veterinária, a gente tem pouca utilização, tem um uso aí limitado, até por questão de eficácia. E para finalizar, só para exemplificar, aqui a gente tem duas maltesas que eram da mesma ninhada, tá? As duas tinham hiperadrenocorticismo, né? O proprietário era bem feliz aí em comprar trilostano para as duas, né? Uma delas, que foi a M, tá? Ela chegou numa situação de distrição respiratória aguda, né? Então, obviamente, fazendo já todo o tratamento inicial, aí, rodando uma gasometria dela, já percebendo aí uma diminuição da pressão de oxigênio, né? Então, mostrando que ela realmente tinha aí um déficit de oximetria, né? Inclusive sob oxigênio terapia. Né? O raio-x, olha lá, mostrava, eu só consegui colocar os laudos, tá? Mas mostrava uma opacificação de lobo caudal direito, padrão interstício alveolar, broncogamas aéreos. Isso não é significativo, não é definitivo de tromboembolismo pulmonar. Né? O ecocardiograma dela, a única alteração era uma hipertensão pulmonar, poderia acontecer em qualquer alteração respiratória também. Então, daí a dificuldade de fechar esse quadro. Mas juntando essas informações com o histórico da paciente, animal endocrinopata, a gente vai presumir que se tratava aí de um tromboembolismo pulmonar. Os tempos de coagulação, TTPA e TP praticamente dentro do normal, mais uma vez aí não mostrando para a gente um diagnóstico final. Né? Então, o diagnóstico é bem difícil. Quando chega nessa situação, e aí, é trombo ou não é, a gente tem que se valer de outros métodos diagnósticos, e hoje em dia o tromboelastograma acaba sendo uma boa ferramenta para a gente avaliar esse paciente. E aí eu vou deixar com o Lucas. Gente, obrigado. Espero ter ajudado aí vocês no dia de hoje.